Mandar um abraço para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, minha cidade querida, minha cidade natal, para todos os meus familiares. A mensagem de hoje, o ensino de hoje está voltado a um tema que é muito discutido, muito falado em pregações, em palestras, em estudos, sobre a armadura de Deus. O que é? Quais são os utensílios? Qual é o significado desses utensílios que compõem a armadura de Deus? Efésios capítulo 6, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, contra as ciladas do nosso inimigo. Revesti-vos de toda a armadura, não é só uma parte dela. Não adianta eu pôr a sandália e não pôr o restante, não adianta eu pôr a couraça e não adianta eu segurar o escudo e não estar com as demais. Essa armadura é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que a gente resista às investidas do nosso inimigo, para que a gente resista contra as coisas ruins, contra os maus tempos, os tempos maus, Como eu falei no início, como Eclesiastes fala, antes que venham os dias maus. Se nós estivermos revestidos, nós conseguiremos. Para enfrentar o nosso inimigo, lembrando a todos que existem pessoas que falam, mas os cristãos falam muito do diabo. O diabo é uma sublinguagem, da palavra Satã, Satanás. Satã significa inimigo. Satanás é uma derivação dessa palavra. Então, o nosso inimigo, ele existe, ele é real e não adianta a gente camuflar, maquiar, porque ele existe. Quem acredita no bem, acredita no mal também, porque não existe, não tem como um existir e o outro não. Não é verdade? Efésios capítulo 6, verso 14 até o 18, vai nos falar sobre essas coisas, até o 17, vamos ficar só por aí, porque o 18 fala de oração e oração é um tema muito extenso e mais para frente a gente aborda esse versículo de número 18. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, início no 14 até o 17, diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo 18 nós vamos deixar de lado e vamos falar dele mais para frente, porque ele dá aí um bom tempo aí de conversa. Como nós podemos notar, não falta nada nessa armadura que Deus nos deu. Ela é completa. Ela tem tudo o que um soldado necessitaria para se proteger no dia da batalha. De fato, sendo uma armadura de Deus, as partes componentes dessa armadura não tem absolutamente nada por acaso. Nós vamos examinar essa armadura de um modo mais detalhado, para que a gente aprenda o porquê de cada parte, o para quê de cada parte. O primeiro utensílio dessa armadura, a primeira verdade sobre essa armadura é:
ter a cintura cingida com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. A primeira instrução referente a essa armadura, a armadura de Deus, é ter nossa cintura cingida com a verdade. Compreender o papel de um cinturão em uma armadura, a armadura física, a armadura que era usada no tempo romano, nos ajuda a compreender o significado de cingir com a verdade, nas verdades, né, bíblica, de acordo com a palavra de Deus. O cinturão militar, ele era um cinto muito forte, projetado para sustentar o corpo e ao mesmo tempo para cobrir algumas áreas do abdômen que porventura ficassem desprotegidas pela couraça. Alguns cinturões, de fato, parecem ser incorporados na couraça, para que a mesma ficasse mais firme, mais justa e protegesse mais. A importância dos cinturões como parte da armadura é tanta que a preparação necessária para o combate é chamada cingir-se. A função então do cinturão era manter o corpo bem firme para o combate. Passando agora da parte física para a parte espiritual, a armadura física para a armadura de Deus, que nos diz que temos que ter a cintura cingida com a verdade. A cintura não é o nosso corpo físico, propriamente dito, mas os lombos do nosso entendimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O cinturão que qualifica essa proposta é a verdade. E João capítulo 17, versículo 17, diz assim: a palavra de Deus é a verdade. Em outras palavras, não estaremos prontos para o combate com o cinturão bem apertado ou cingido, se não tivermos nosso entendimento cingido também com a verdade, com a palavra de Deus. Não adianta você ir para a batalha se você não estiver cingido o seu entendimento com a palavra. A segunda verdade desse trecho que nós lemos, ter o corpo vestido com a couraça da justiça, cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, diz a palavra de Deus. Essa segunda parte da armadura, a couraça da justiça, não se trata da minha justiça, da sua justiça, da nossa própria justiça, vinda das nossas boas ações, das caridades que fazemos, das pessoas que amamos, não. A palavra de Deus diz que boas ações não fazem justos. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justiça que a palavra de Deus fala aqui é a justiça que recebemos no novo nascimento, quando cremos que Jesus é o Cristo. 1 João capítulo 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê realmente que Jesus é o Cristo prometido por Deus, você é uma nova criatura.
Você é nascido de novo. O Messias, o Salvador, o Filho de Deus, esta é a justiça dada por Deus, que é nossa couraça na armadura de Deus. Assim, a função da couraça é proteger o corpo e especialmente o coração. Assim também você deve colocar essa couraça. Ou seja, contando que você tenha colocado bem lá no fundo do seu entendimento, que você é justificado diante de Deus, independente das suas obras. Você terá o seu coração, aquela parte mais profunda do nosso entendimento, guardado de muitas coisas que nos condenam, de muitos males, de muitas coisas que o nosso inimigo pode trazer para dentro do nosso coração, de muitas coisas que tentam nos auto-justificar diante de algumas coisas erradas que praticamos ou fizemos. A couraça da justiça, ela serve para guardar o meu coração de tudo aquilo que pode me afastar de Deus. E se eu creio que Jesus é o Cristo, essa couraça existe aqui no meu coração, porque eu sou nascido de novo. E nenhum mal pode entrar no meu coração, porque o meu coração pertence a Jesus Cristo. Somente Ele tem domínio sobre o meu coração. A terceira verdade sobre esse trecho que nós lemos é ter os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. A terceira parte da armadura de Deus é o calçado. Nós devemos calçar, sim. Como é de nosso conhecimento, calçado é necessário para facilitar o nosso caminhar. O exército romano, naquela época, ele expandiu muito o seu império por ter sandálias nos pés, enquanto que outros não tinham, e como o calor lá é intenso, os outros não conseguiam marchar da forma que os soldados romanos marchavam. Por isso, o exército romano expandiu muito o império deles. No caso da armadura de Deus, o calçado que devemos calçar é a prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Fazendo a analogia com o soldado romano, não existia hora nem momento para eles caminhar. Seja de dia no sol escaldante ou de noite no frio, eles tinham proteção no seu pé e conseguiam caminhar. Assim tem que ser com o soldado de Cristo, estar pronto para anunciar o Evangelho. Colocar esse calçado significa que estamos preparados a qualquer momento para irmos anunciar esse Evangelho. O Evangelho da paz. Você que não sabe o que é Evangelho ou Evangelion, no tempo romano, no tempo de Cristo, o carteiro, aquele que trazia notícias, o mensageiro, aquele que vinha anunciar as coisas, era chamado de Evangelion. Por isso, o Evangelho. Nós somos anunciadores, mensageiros das boas novas de Deus. O Evangelho. Às vezes é fácil dar às outras coisas prioridade, maior do que o Evangelho. Assim, quando Deus nos chama
para anunciar as boas novas, às vezes a gente não escuta, porque nossas mentes elas estão em outros compromissos, tais como trabalho, família, estudo e tantas outras coisas. Deus não diz que você ou eu não devemos trabalhar, ter família, lazer, diversão, não, nada disso. Nós devemos sim. Todavia nós temos que nos assegurar que a nossa principal preocupação é continuar fazendo os interesses do nosso Deus. E isso não impede que eu ou você trabalhe ou estude. E eu não estou dizendo aqui para ser aqueles cristãos chatos que ficam perturbando, que ficam... Até porque se você for pregar no seu horário de trabalho, eu já te anuncio que você é ladrão. E aí você está pecando, você está indo em outros, cometendo outros erros, porque no horário de trabalho eu tenho que trabalhar, né? Eu não tenho, é lógico que eu tenho que dar testemunho. O meu testemunho tem que ser real, mas eu parar o meu serviço para pregar, isso não agrada a Deus. Existem os momentos certos. Uma vez, uma pessoa falou uma coisa para mim, e eu ouço isso sempre de alguns cristãos. Ela perguntou se eu podia fazer algo, e eu disse que eu não tinha tempo. E essa pessoa falou para mim assim: pastor, e ela não é crente. A gente só arruma tempo para as coisas que a gente julga ser importante. Se o senhor está falando que isso o senhor não tem tempo, é porque o senhor acha que não tem importância na sua vida. E aquilo foi um soco na minha cara, porque eu percebi que ela tinha razão. Então sempre quando a gente faz um culto, ou vai fazer um evento, convida os irmãos e eles falam, não tenho tempo, é porque não é importante. Porque se fosse, eles iriam. Nós devemos se assegurar que a nossa principal preocupação é essa, o reino de Deus, né? Deus, Ele quer muito que nós trabalhemos, estudamos, nos formamos. Eu sou formado, eu tenho vários cursos, eu trabalho pra caramba, mas não deixo de fazer a obra de Deus, porque isso é o meu trabalho que vai gerar recursos para que a obra de Deus continue, né? Nós temos que espalhar a mensagem da cruz. Nós temos que falar do sacrifício de Cristo. Nós temos que falar do Filho de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus. E isso não nos impede de continuar a viver de forma nenhuma. Nós temos que ter essa primeira preocupação. E é dessa maneira, na armadura de Deus, que nós vamos calçar a sandália nos nossos pés. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, continue trabalhando, continue estudando, continue tendo seus problemas, continue passando por lutas, mas siga-me. Continue a sua caminhada. A quarta verdade desse texto que nós lemos de Efésios 6, sobretudo, embraçar o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, diz a palavra do Senhor. A quarta parte da armadura é o escudo da fé, que significa: eu creio
no que Deus tem dito na Bíblia, na sua palavra. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê naquilo que se espera. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam naquilo que não se vê. Isso é ter fé. Fé é acreditar, sem dúvida, sem deixar a dúvida entrar no coração. Em uma situação específica, não titubear, não duvidar. Deus sempre tem dito através do seu Espírito para nós abraçar esse escudo da fé e simplesmente acreditar na sua palavra. Conhecer a palavra não é necessariamente fé. Você pode conhecer toda a Bíblia e mesmo assim ainda duvidar das coisas. Conheço pessoas que leram várias vezes a Bíblia e não são cristãos, não acreditam. Fé é outra coisa. Conhecimento não é fé. Conhecimento, ele ajuda. Conhecimento fortalece as nossas ideias. Fé não é o que eu tenho aqui, as minhas ideias. Fé não é religião. Tem gente que acredita tanto na religião, que se eu distorcer o que está aqui na palavra de Deus, ela continua acreditando. E a palavra de Deus não pode ser distorcida. Ela tem que ser pregada. Essas coisas, conhecimento, as minhas ideias, a religião em si, ela não tem valor nenhum a nós, se não for por Deus. Somente acreditando no que a palavra de Deus diz, nós teremos proteção igual ao de um escudo verdadeiro, igual ao de um escudo num campo de batalha. Somente crendo em toda a Bíblia, não é só nos pontos bons. É nos pontos onde somos alertados também que nós devemos acreditar. Aí sim, nós seremos protegidos por esse escudo contra os dardos inflamados do maligno. A quinta verdade desse trecho que nós lemos de Efésios: tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17 diz isso. A palavra tomai também nos leva a entender que a parte da armadura oferecida a seguir é indispensável para o soldado cristão. Assim como o cinturão, a couraça, os calçados, o escudo, realmente não podemos desprezar o capacete da salvação. O capacete romano era colocado no momento em que se antevia o combate, cuja finalidade era proteger a cabeça daquele soldado. Não é difícil entender essa figura de linguagem. A cabeça é onde está o cérebro nosso, que é o nosso centro racional e emocional. O capacete da salvação significa a segurança da salvação, que protege a mente do crente das dúvidas e medos lançados por nossos inimigos. Confiando plenamente na fidelidade de Deus, todo cristão verdadeiro pode ser confortado com a certeza da sua salvação. Isso é fundamental na batalha espiritual durante a nossa vida terrena. Para o cristão, nada melhor que protegê-lo com a salvação. Nós não devemos ter dúvida da nossa salvação. Eu sou salvo, você é salvo.
Esse capacete nos reveste para que não haja dúvida sobre isso. Não pode haver essa dúvida. Nós temos que confiar plenamente na fidelidade de Deus. Todo cristão verdadeiro tem que ter essa crença. Entender o que significa a salvação é crer nessa verdade. E isso nos ajuda a rejeitar as mentiras que o nosso inimigo coloca na nossa mente. Tipo, você não tem solução. Ninguém está fora do alcance de Deus. Jesus salva e liberta de todos os pecados. Então eu e você temos solução, sim. Outra mentira que ele coloca na nossa mente: você não vale nada. Se Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ofereceu o Filho dele por causa de mim. Como é que eu não valho nada? O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz pela minha vida e pela sua vida. Como nós podemos deixar uma mentira dessa entrar dentro da nossa mente dizendo que eu ou vocês, nós não valemos nada? Outra mentira: nada vai melhorar, não adianta, não tem solução. Nós, eu e vocês, temos a promessa da vida eterna junto com Deus. Como é que nada vai melhorar? A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus com todo o teu coração e Ele vai suprir as suas necessidades, mas não deixe essas mentiras entrar no teu coração. O capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. O que você anda vendo, o que você anda ouvindo, tudo isso pode te atrapalhar na sua caminhada. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar aquilo que vemos e ouvimos. O mundo à nossa volta está cheio de sofrimento, desespero, maldade, mentira. Mas em Jesus nós podemos ver mais além. Nós podemos ver a salvação, e essa salvação nos dá esperança, conforto, alívio. Por causa da salvação, vemos o mundo de maneira diferente. E não somos destruídos por tudo de ruim que existe nele. A salvação renova os nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vista esse capacete, não deixe que nada entre na sua mente, nenhuma mentira. Vista o escudo, para que nenhuma seta te alcance, para que você se proteja no momento certo. A couraça da justiça, para proteger o seu coração das maldades malignas que podem entrar dentro dele. A sexta verdade desse trecho que nós lemos é a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Essa última parte da armadura é uma ofensiva. E não é outra senão a espada do Espírito. O genitivo ou sentido aqui usado é o mesmo da origem. Significa espada, que vem do Espírito.
A espada que vem de Deus, que é o próprio Espírito. Essa espada é a palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é a melhor arma ofensiva que podemos ter. É a única que pode vencer o nosso inimigo. Não há outra maneira. Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. O inimigo tentou distorcer a palavra de Deus, mas Jesus confrontou ele com a palavra. Então nós temos que pregar a palavra. De maneira nenhuma eu posso deixar de falar sobre a palavra. E a palavra consiste em pecado, arrependimento, conversão, renovação, justificação, regeneração, adoção. A palavra engloba tudo isso. A palavra não é só falar de dinheiro. A palavra não é falar só de prosperidade. A palavra não é só falar de coisas boas, não. A palavra tem que ser pregada na sua essência. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a palavra. É ela que nos cura, que nos liberta, que nos encaminha, que nos corrige, que nos fortalece. É ela que faz as coisas por nós. O nosso inimigo, ele é real. Apesar de muitos dizerem que não acreditar, mas ele é real. E ele está ativo até hoje e continuará ativo até a sua permanente derrota. Quando ele vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 fala sobre isso. Depois você dá uma lida lá. Contudo, nesse meio tempo, nós não estamos desprotegidos. Deus nos deu sua armadura para que nós sejamos capazes de resistir ao diabo, resistir ao nosso inimigo, conforme João nos assegura. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Romanos capítulo 8, verso 35 e 36 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Fome, perseguição, muitas coisas negativas. E a passagem não para aí. 37, no capítulo 8 de Romanos, continua: mas em todas estas coisas, ou que coisas são essas? A fome, a espada, a nudez e tantas outras coisas ruins. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor desse Deus. Somente uma pessoa, eu mesmo,
Se eu não tiver revestido da armadura, coisas vão entrar no meu coração, na minha mente, coisas vão me atingir e vão fazer com que eu me afaste desse Deus que me ama tanto. Deus não prometeu e nunca vai prometer que nós não iremos ter perseguições. Todavia, mesmo na perseguição, nós somos mais que vencedores, porque Ele nos ama. A vida que Ele tem para mim, para você, é uma vida diferente. A vida que eu tinha era uma vida oprimida pelo diabo. Esta era a vida que eu tinha antes de acreditar nesse Deus, antes de aceitar esse Deus, antes de acreditar na palavra de Deus. E hoje a vida que Deus tem para nós é uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia de felicidade, apesar dos problemas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus sempre fará triunfar se nós buscarmos a sua palavra. Deus sempre vai trazer vitória para mim e para você, se nós buscarmos Ele, buscar a sua palavra, acreditar nele, acreditar na sua palavra. Contudo, uma vez mais, nós devemos deixar claro que não significa que dias maus não virão, que problemas não virão, como os que estamos passando. Sabemos por sua palavra que tais dias virão, porque existe um inimigo. Mesmo assim, se fizer o que a palavra de Deus diz, sede sóbrios e vigilantes, nos revestirmos da armadura de Deus, resistindo ao diabo e obedecendo a Deus, Deus nos conduzirá ao triunfo. Deus nos conduzirá à vitória. Então, meu amado, que você hoje se revista da armadura de Deus, que você creia em Deus, que você creia na palavra de Deus, que você creia no amor de Deus, que você creia na sua salvação. Porque só assim você vai se revestir dessa armadura e impedir que coisas ruins entrem no seu coração e na sua mente e faça com que você desvie do caminho do Senhor. Muitas pessoas se desviam por não acreditarem. Como pode eu não acreditar? Como posso não acreditar em Deus, sendo que foi Ele que me transformou? Foi Ele que me tirou dos vícios. Foi Ele que me ensinou uma nova maneira de viver. Não que eu não tenha erros, mas sou muito diferente da pessoa que eu era. Então que você hoje se revista de toda a armadura, não é só de alguns utensílios, não. Toda a armadura. E Deus te dará a vitória. Em nome de Cristo Jesus.